E bem-vindos a mais um episódio do podcast Contas em Dia, agora na segunda temporada. Eu sou a Paula Faraco e hoje aqui comigo estou com as irmãs Alexandre e Ana Vitória. São proprietárias do Cozinha de Lourenço, que é um restaurante aqui em Londrina. E quero contar um pouquinho que elas abriram a Cozinha de Lourenço no ano de 2014, no centro de Londrina. Mas o negócio foi dando tão certo, que hoje já tem mais 2 filiais. Uma no Shopping Catuaí e outra desde novembro de 2023 no Shopping Aurora. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Eu que agradeço. Então, vamos começar. Antes de eu aprofundar, eu queria entender, acho que eu nunca perguntei para vocês, o porquê que o nome é Cozinha de Lourenço. É uma dúvida de todo mundo. Todo mundo chega lá e fala, cadê o Lourenço? Mas ele não tá lá. Ele não tá lá. Na época da abertura da cozinha, a gente não queria nenhum nome que fosse em inglês, nem em outra língua, e nem algo que restringisse para uma gastronomia específica, porque a gente queria que fosse uma culinária variada, né? E a gente tinha acabado de voltar de São Paulo e eu fiz o meu TCC empreendedora, abri uma empresa, né, no TCC, e o nome da empresa era Lista de Antônio, porque a cultura brasileira está muito enraizada essa questão dos santos e tal. Entendi. E na ocasião a gente pesquisou quem era o santo da gastronomia. E aí, o padroeiro dos cozinheiros. E daí nós descobrimos que era o Lourenço. Então virou a Cozinha de Lourenço, que era para ser um lugar para quem gosta de comer, assim como nós. Entendi. Então foi daí que surgiu o nome. Ah, que legal. Eu achei que era algum vô. Alguém já achou assim? Já. Homenagem a algum avô? Já, que alguém... o cozinheiro é o Lourenço, mas não. Que legal, eu gosto bastante do nome. E queria que vocês se apresentassem, então me contassem assim, qual a formação de vocês, se vocês se formaram, até chegar na ideia de qual foi o momento depois, vamos abrir um restaurante. Pode começar, Alexandre. Eu sou formada em propaganda e marketing, eu sou pela SPM, fiz em São Paulo a faculdade. E quando terminou o curso, eu tinha o desejo de voltar para Londrina, porque eu sou daqui, toda a minha família é daqui. E aí voltei para cá, trabalhei meio ano no Mufato e 1 ano na Cerilon, antes de eu ir para a cozinha, que na verdade foi um projeto da minha irmã com a minha avó. Legal. E aí depois eu entrei de carona para fazer a parte administrativa. Bom, nós moramos juntas em São Paulo, eu fiz relações internacionais. Na época da faculdade, antes de me formar, eu já estava trabalhando na BMF Bovespa. Trabalhava na área de relações com investidores lá. Que legal. Mas eu também queria voltar. E no meio do meu curso de relações internacionais, eu tive o desejo de parar a faculdade para fazer gastronomia. Mas eu já estava lá, eu já estava no fim do curso. E aí eu falei, não, eu vou terminar a faculdade. E aí eu volto para Londrina e eu vejo no que dá. Quando eu voltei para cá, que eu comecei a distribuir currículo e tal, não tinha nada na minha área. E aí eu comecei a fazer bolo, comecei a fazer com a minha avó. E a gente tinha esse móvel na Goiás, que é do meu avô, que tava abandonado, tava parado lá. Entendi. E aí a minha avó, na época, sugeriu que a gente pegasse aquele móvel e fizesse a cozinha lá. Então, durante toda a reforma, eu fiquei cozinhando com a minha avó na casa dela. Que legal. E depois a gente mudou pra lá e a ideia era que fosse só um café. E aí logo, já vou dar spoiler do próximo, logo no primeiro mês que a gente começou só com café e doces, a gente viu que a conta não ia fechar fazendo só isso. E aí foi quando a gente pensou, vamos colocar a parte de restaurante, porque temos a cozinha, temos toda a estrutura pronta, por que não? Entendi. E aí foi no mês 2 da cozinha. Foi no segundo mês. Você já entrou desde o primeiro? Desde o começo eu já entrei junto e no começo nós não éramos divididas, o que cada uma fazia. Entendi. Eu ia te perguntar já isso. Nós ainda estávamos aprendendo a fazer restaurante, a ter um comércio, um negócio, enfim. E aí era tudo muito embolado, mas no primeiro mês nós olhamos e falamos, doce não vai pagar. Como que nós vamos fazer? E a cozinha era toda de vidro, então os clientes entravam e falavam, mas você tá aberto no almoço? Eu tô vendo a sua cozinha, por que você não faz almoço? E aí nós colocamos o cardápio de almoço, foi no segundo mês, nós abrimos em dezembro, e eu acho que final de janeiro já tinha almoço sendo servido.
E para nós, assim, no primeiro ano, nós trocamos umas 20 vezes de cardápio, tranquilamente. Eu tenho uma pasta de cardápios que a gente usou, porque nós íamos ouvindo os feedbacks dos clientes, íamos testando as receitas, o tempo, o que saía, o que não saía, os custos. Que legal. E aí a gente mudava, assim, sem preguiça. Não tá funcionando, vamos trocar, vamos fazer outra coisa. E aí, nesse começo, assim, tivemos que ouvir muito o feedback dos clientes. Você precisa colocar uma salada de entrada, você precisa ter mais opções disso, daquilo. Entendi. E então era tudo muito novo para nós, mesmo tendo uma base bem boa de negócios, que é da faculdade que a ESPM dá. Assim, foi tudo muito na prática. Sim, e é uma outra faculdade, né? Outra. A cozinha é uma outra faculdade, diferente, que constantemente se estão aprendendo, né? Se a cozinha dura 60 anos, serão 60 anos de faculdade, hoje, né? Aprendendo. E o cardápio que vocês montaram, assim, vocês ficaram um ano trocando. Até hoje ele é o mesmo? Ou ele sempre sofre? Chegou no final do primeiro ano, porque daí eu que era responsável pelo cardápio. E aí a gente meio que foi dividindo no primeiro ano, então você vai fazendo o administrativo, a lei, e eu vou fazendo a parte de operação. Chegou no final do primeiro ano, eu falei, chega, eu não tenho criatividade para criar mais um prato, mais um nada. Esse cardápio que entrar vai ter que ficar 6 meses, pelo menos, porque eu não aguento mais. Porque não é só troca o cardápio, a gente faz teste e demanda muito, né? E aí eu lembro que no segundo ano foi a primeira vez que, assim, a gente ficou mais tempo com o cardápio. Foi, nossa, um alívio, um fôlego. Porque daí, paralelo a isso, nós fomos organizando a operação em si. Então, como que fazia a contratação, como que faziam os pagamentos, como que faziam o controle das despesas. Sim. Então, eu lembro que no começo eu troquei de planilha diversas vezes até eu chegar numa planilha ideal. Aí depois trocamos para um sistema. Então, até assim, deixar a operação redonda foram anos. E assim, honestamente, ainda estamos deixando. A gente ainda está num processo de mudanças. Porque acabamos de abrir a casa no Aurora, né? Então, eu digo para minha irmã, e ela acho que concorda, cada vez que tem uma mudança muito grande assim na empresa, é a chance da gente revisitar todos os aspectos dela. Isso mesmo, que legal. E como que vocês dividem, então? Pelo que eu entendi um pouquinho, a Alexandra fica na parte do administrativo, financeiro, e a Ana na parte da operação. Mas algumas decisões sempre em conjunto, sim, né? Grandes decisões a gente sempre toma junto. Entendi. Às vezes uma fica meio brava com a outra. E como é que funciona isso? Vocês brigam muito? Bastante. Bastante. A gente briga bastante e agora a gente tem o fator filhos. Entendi. Então, assim, eles têm 70 dias de diferença um do outro. Os e primeiros. Os primeiros. Eles são melhores amigos, eles se amam, eles são irmãos. Só que daí a gente briga, daí a gente não quer encontrar, mas as crianças querem encontrar. E eles começam a pedir pra se encontrar. Tipo, mamãe, faz tempo que eu não vou na casa da Didi, não vejo meu primo. E aí... Mal sabe você que é bom que agora a gente fica menos tempo brigada, entendeu? Entendi, Antes não dá. duravam alguns dias, agora os filhos já, no dia seguinte, já vai ter que resolver isso. No começo, tinha muita interferência de uma na parte da outra. E aí, com o tempo, nós fomos deixando mais separado. Entendi. Tem coisas hoje do operacional que eu nem sei, assim como tem coisas do financeiro que a minha irmã também nem sabe. Mas demorou e, assim, um ponto positivo é que eu não cozinho muito. Então, hoje eu até prefiro nem saber demais. Porque senão fica muito cacique pra pouco índio. Só vou comer, né? Exato. Porque quem cozinha tem essa mania que é terrível de achar que sabe fazer restaurante. Ontem mesmo não ela é bem falou assim. tem um prato lá que eu não gosto. Daí eu falei, Ale... É o prato que mais vende. É um dos pratos que mais vendem. Tanto que nós vamos trocar o cardápio e ele tá vai lá. ficar. Fala, não, mas é ruim. Vende muito dela. Porque você não aceita a minha opinião. Eu falei, eu aceito, mas eu pego o relatório de venda e eu tô vendo o que vende. Ela falou assim, eu falei, então manda mensagem pra gerentes e pergunta se tem reclamação do prato. Ela, tá bom. Daí ela foi lá, mandou mensagem. Ninguém reclamou. Daí ela, alguém reclamou?
Daí as gerentes, não, ninguém reclamou. Eu falei, tá vendo? É você que não gosta do prato. Mas tem isso, né? Ainda mais comida, que é muito de gosto, é muito particular, né? Sempre vai. Mas é isso que vocês fazem e tá certo. Tem que olhar, relatório de vendas, ver o que mais vende. Hoje nossas decisões são muito baseadas em números. Já teve um tempo que elas eram muito mais emocionais do que racionais. Então, nós tivemos... Por muitos anos, a gente fez produtos sazonais. Então, Páscoa e Natal, a gente fazia ovo e fazia panetone. E aí, na pandemia, nós passamos muito apertado, porque a operação ficou muito comprometida, tanto o centro quanto o Catuaí. O Catuaí ficou 140 dias fechado. Nossa. E aí, quando chegou a Páscoa seguinte, que estaríamos abertos, a gente falou, não temos dinheiro para pôr na frente. Porque são datas que exigem um investimento muito grande. Então, você vai encomendar embalagem, você vai fazer compra de produto, tudo você faz com antecedência. Então, quando a gente fez a conta, era 30 mil que tinha que colocar na frente, quase. E nós não tínhamos. Então, assim, aí nós olhamos e falamos, não vamos fazer. E quem ligar pedindo ovo? Não vamos ter. Não tem como. E assim, além do muito dinheiro na frente, eu e a Alê produzíamos todos os ovos. Então, foi a Páscoa que eu tava grávida. Vocês duas na produção. Eles faziam todos os bolos, todas as caldas, todos os brigadeiros. E durante a noite, a gente montava tudo. Eu e a minha irmã, minha mãe... Todo mundo. Minha mãe ia embalando, a gente ia montando. Maridos montando caixa. E, assim, a operação dependia muito de nós duas. E a cozinha não tinha espaço para montagem. Então, tinha que ser à noite. Porque durante o dia era restaurante, enfim. Nossa, tira da cozinha, leva pra casa de vocês. Era isso? Não, a gente ficava lá. Na cozinha ali, na mesma. Só não tinha espaço durante o dia. Não tinha espaço durante Achei que era o dia na casa por causa de da vocês. circulação dos cozinheiros. Então, durante o dia, eu que era da produção, eu ficava com a equipe, faz bolo, faz brigadeiro, faz isso, faz aquilo. E aí, chegava à noite, a hora que fechava a casa... A gente entrava só pra fazer linha de produção e montar tudo. Nossa. E... muito cansativo. Era muito cansativo. Já teve vezes Ainda a mais gente ir grávida. embora às 5 da manhã, voltar, ir pra casa, tomar um banho e tal, comer alguma coisa, voltar às 7 da manhã pra continuar e terminar. a produção. E por que não tem mais hoje? Páscoa. A partir daquele momento que vocês não tinham mais... A partir daquele momento, nós tivemos a oportunidade de ver que não valia a pena. Porque hoje, o que dá mais retorno para a cozinha é a parte de restaurante. Não a parte de doceria. E aí, o que acontece? Como a gente fica muito focada em montagem, em produzir... E depende muito da gente, a gente tira o olho... das outras da coisas operação. que também que dá retorno pra gente. Entendi. Né? Então, pra gente não vale a pena mais. Entendi. E aí, além disso, você começa a competir com quem faz em casa. E quem faz em casa não tem o custo que eu tenho. Sim, porque você tem o custo de outros. De operação mesmo. Folha, gás, energia. Simples, pagar imposto, tudo. A pessoa que faz em casa não tem nada disso. Entendi. Então, é difícil você competir. Meu marido trabalha num coworking e teve uma Páscoa que a gente fez que lá no escritório dele tinha mais 4 pessoas que faziam em casa nessas épocas. Entendi. De Páscoa, Natal. Um trabalho extra, uma coisa assim. Exatamente. Então, assim, como que eu vou competir com o valor que eles vão dar? Que vai ser mais barato. Exatamente. Pode ser que a qualidade meio parecida, enfim. Sim. Entendi. E gastronomia é a única coisa que não tem barreira nenhuma. Você vai no mercado, você compra os ingredientes, você faz um bolo, você pode vender. Não tem barreira nenhuma. É verdade. Não tem... barreira de entrada. Assim, você vai, você faz, você vende. Até deveria ter, né, mais uma vigilância e tudo mais, né? Porque alimentos deve ter isso, mas não tem. Mas não tem. Não tem. Hoje, para você vender no iFood, por exemplo, você precisa de um celular e acho que só. Acho que nem o CNPJ você precisa mais. E pode vender. E você pode vender. Você recebe o pedido pelo celular. Então, assim, algo muito como que simples. foi? Vocês são desprendidas dessas decisões? Tipo, ai, que dó, não vai ter Páscoa. Agora somos. Na ocasião, ficamos...
puxa, mas agora é um negócio assim, poxa, tem que virar, Sim. ficou muito maior. Então, se não fechar a conta, não tem como continuar, perfeito, né? Perfeito. E mudando um pouquinho de assunto, vocês acham que na empresa hoje tem algo meio amador ainda que vocês gostariam de melhorar, que ainda não tá do jeitinho que vocês querem? Tem alguma coisa assim? Olha, eu vou falar da minha parte e aí eu acho que a Ana fala da dela. Assim, a parte que dá o suporte pro restaurante. Então, RH, financeiro, nós não temos. Inclusive, eu acabei de contratar a primeira pessoa para ajudar meio a meio e agora ela tá dedicada só no RH. Você, né? Porque somos tudo nós. Todos vocês fazemos. Uhum. Então, a gente faz as compras, eu faço todo o financeiro, todos os pagamentos. Então, eu acho que nisso carece. Entendi. O processo do financeiro, ele é bem amarrado e bem organizado. O do financeiro, do RH mais ou menos. Mas, ainda assim, falta alguém para dividir essa carga para eu conseguir ficar um pouco mais no gerencial. Entendi. Então, hoje eu acho que tanto eu quanto a minha irmã, quanto as gerentes, que são as lideranças, a gente faz muito do operacional, que deveria ter uma estrutura para suportar. Mas nós ainda não conseguimos organizar. Entendi. E, na verdade, agora a gente contratou a primeira pessoa que era para fazer parte do administrativo e do RH. E ele passa full time fazendo RH, porque é uma coisa que demanda demais. Gente, olha, vocês são a terceira, né, empresa que eu tô gravando o podcast hoje. As outras duas, quando eu perguntei qual que é uma das maiores dificuldades, mão de obra. Imagino que para vocês também é a mesma coisa. Hoje, isso. Só para te dar um exemplo, a gente acordou com 3 mensagens de funcionários que não iam trabalhar. Um teve crise de ansiedade, 40 pessoas. Outro está sumido e o outro foi viajar e tá dando atestado desde então. Então, assim, são 40 pessoas que a gente São 40 funcionários. Eu calculo que 10%. Todo dia, todo alguma final de semana, tem alguma coisa. Então, assim, que temos que como é cobrir. difícil, né? E aí você fala assim, pegue extra para cobrir os buracos. Não tem. Não tem. Não tem currículo, a pessoa fecha o contrato, ela não aparece. Ontem mesmo, a gente fechou com uma pessoa, ela ia ser extra na cozinha. Então, todas as minhas vagas estavam preenchidas, ok. Eu falei, será que a gente precisa? Aí a Alexandra falou, pega, porque tá tendo sempre muita demanda. Vai ter Essa é extra. Então, assim, ela já não precisaria estar lá, teoricamente. Hoje, então ela ia começar hoje. Ela mandou mensagem falando que não ia, porque... Enfim. Daí eu falei, bom, então, se ela já era extra... Gente, como tá difícil. Não foi no primeiro dia, então... O que vocês acham que é essa... Eu li hoje uma pesquisa que falou que a geração Z tá ocupando mais postos de trabalho do que a geração seguinte, que acho que é Baby Boomers. E foi feita uma pesquisa e dos entrevistados, 2/3 dos entrevistados, eu acho que é esse o número, disse que não cumpre nem a própria jornada de trabalho. Eles chegam mais tarde e eles saem mais cedo. Então, assim, é uma geração que quer trabalho remoto, quer menos responsabilidade, é menos engajada no trabalho. Acho que é um pouco cultural mesmo. Sim, assim, entendi. Eu não acho que é o setor de gastronomia, porque todos que a gente conversa é a mesma coisa. Essa mesma dor. Da mesma coisa, mão de obra. Entendi. E vocês, mudando de novo de assunto, pensam em abrir mais filiais da empresa? Do restaurante? Olha, hoje a gente pensa em consolidar as operações que a gente tem. E extrair o máximo delas até que fale, não, chegamos realmente no ponto onde não tem mais o que tirar tá ali. Tudo bem, Aí nós pensamos, aí eu não sei o que a gente pensa. Porque tem um caminho pra frente, assim, pra consolidar essas 3 operações. O Aurora é recém-nascido, nós temos muito que aprender, é outro shopping, outro perfil de consumo, muito diferente da Goiás, muito diferente do Catuaí. Então, nós temos um bom trabalho para fazer. E fora isso, né, somos mães, esposas, temos outros pratos para equilibrar. É importante mencionar isso aqui, né?
porque a maternidade ocupa muito trabalho, muita dedicação, e não é só maternidade, vocês são esposas, tem a casa de vocês para cuidar, uma correria bem legal. E o que mais que eu ia perguntar para você? Eu já ouvi falar de uma mudança de cardápio, na verdade eu vi no Aurora, que vocês lançaram um menu executivo. E eu queria entender, foi o shopping que pediu essa demanda de ter? Como é que foi? Porque antes não tinha, né, esse menu executivo. Não, nós colocamos para o Aurora por causa do perfil, é isso que eu tô dizendo. O Shopping Catuaí é um perfil de passeio, assim, de clientes. Então, por mais que a gente solte os pratos rápidos, nunca tinha demandado um menu executivo para pessoas que vão lá diariamente. A gente até colocou, logo que a gente entrou no Catuaí, um menu executivo, chamava Menu do Chefe, que eram 3 tempos, entrada, prato, sobremesa. Não deu muito quórum, os clientes não viam necessidade em ter, daí a gente tirou. E ficamos só com o nosso cardápio. E aí lá na Aurora, como as pessoas vão com muita recorrência ao shopping, é um perfil muito empresarial. As pessoas que estão lá todos os dias. Então, exigiu que a gente colocasse um menu que fosse mais custo-benefício mesmo. Para ficar mais atrativo e concorrer nesse almoço. E que tivessem outras opções, né? Então a pessoa pode ir lá uma vez por semana. Uma vez ela vai comer um prato, na outra vão ter outras opções, não é engessado. São quantas opções de prato principal? São 2 de R$ 59,90 e 2 de R$ 69,90. Então temos 4 opções que acabamos de colocar, né? Mas vamos ter 4 cardápios para ir rodando um por semana. Como foi? Tô pensando aqui, porque o Aurora abriu em novembro. Final de novembro. E nós estamos, né, gravando hoje em fevereiro. Vocês tiveram que já sentir, já perceber, já mudar de uma hora para outra. É bem rápido. Nossa resposta é bem rápida. E acho que também por causa disso, né? Eu não tenho muitas camadas. Somos nós, as gerentes, e aí já é toda a equipe. Já pensaram ali, sentou, definiu um prato. É rápido, não dá para pensar demais, porque perde o time. É um comércio. A resposta ali do consumidor ele entra, ele não entra, ele compra, ele não compra, ele escolhe ali, né? Então, trabalhamos dezembro no formato que a gente sempre trabalhou. E já vimos ali a resposta. Então, conversamos, trocamos ideia, vimos o que os outros estavam fazendo e implementamos. E bora lá, Aí a gente testa implementando. Muito mais fácil, assim... Tudo o que nós fizemos e tudo que nós aprendemos até agora foi fazendo. Entendi. Essa é a nossa escola, entendeu? Não tem, fizemos um curso, estruturamos. Não, o nosso o feito é melhor do que o perfeito. Entendi. Fomos fazendo ali e ajustando. As pontas soltas, corrige isso, corrige aquilo. E a nossa dificuldade são 3 casas para alinhar tudo, né? Então, alinhar a receita, alinhar a execução, alinhar a montagem. Entendi, tem que ser tudo igual. Tem que ser tudo igual. Tudo padronizado. Exatamente. Entendi. Então, hoje essa é a nossa maior dificuldade, assim. Mas o menu executivo não foi pro Catuaí, não foi pro... Foi. Foi. Então os 3 estão com esse menu executivo. Lojas, inclusive o iFood tá com o menu executivo. Bom, bem lembrar. Depois eu vou deixar o arroba ali das meninas, um telefone para quem quiser saber um pouco mais. E vamos entrar na parte financeira da empresa. Eu queria saber, assim, o que vocês gostam de analisar? Quais números vocês gostam de olhar? Vocês têm um preferido de olhar? Tanto você na parte de operação, quanto a Alexandra no administrativo? Bom, o meu termômetro é o fluxo de caixa. Eu gosto do DRE, acho legal. Nós temos as categorias bem divididas. Inclusive, foi algo que a gente implementou quando abriu o Catuaí. Nós pegamos a ajuda de uma consultoria e estruturamos toda a operação financeira. Óbvio que ao longo dos anos perdemos um pouco, enfim, reorganizamos algumas coisas, mas assim, o DRE é legal, mas o que eu gosto mesmo de olhar é o fluxo de caixa. Quanto que a gente tem no caixa, quanto que temos a receber, é mais ou menos o que me orienta e é um termômetro que eu sei como que estão as lojas. Entendi. Então, se eu vejo que o a receber de uma das unidades abaixou, é porque ela vendeu menos.
Enfim, isso é o meu termômetro, é o que eu olho todas as semanas. E você já tem um histórico Tenho. De mais de ano aí que você... Tem um histórico de mais de ano. Então você tem um mas indicador é muito seu, feeling, né? assim, do indicador, o que funciona mais ou menos. Não é algo que me deram, pronto. Foi eu que fui sentindo ali, isso aqui tá baixo, precisamos aumentar, vamos guardar mais um pouco, enfim. Entendi. E o faturamento das casas. Então, a gente preenche diariamente as planilhas de faturamento e a do fluxo de caixa eu faço semanal. Entendi. Porque para nós muda muito. De uma semana para outra. Sim. Entendi. Sim. Começo de mês, final de mês, impacta bastante. O meu muda semanalmente. Inclusive, se eu faço o controle de caixa na segunda ou na quinta, muda. Porque na segunda eu faço todos os pagamentos. Então, eu sei que o meu caixa vai estar mais baixo. Se eu fizer na quinta, eu já vou estar com caixa melhor. Entendi. Porque eu já vou ter recebido ao longo dos dias, Ótimo. enfim. Então, é um termômetro bom. Que eu gosto. E você, Ana? Eu olho muito venda de prato. Venda de prato. Venda. Então, o que tá saindo mais nas lojas? E é por isso que a gente sabe falar que o perfil do Catuaí é diferente do perfil do Aurora, tanto do que vende nas entradas, tanto do que vende nos principais. É bem diferente. É bem diferente. Nossa. Bem diferente. A gente sabe que no Catuaí a gente tem um tempo determinado para servir, que o cliente vai estar confortável com aquele tempo. No Aurora a gente precisa ser mais ágil, porque o cliente tem menos tempo, começa a nos cobrar o prato antes. Então, eu vejo muito esses números. E o orçamento, né? E o orçamento. Entendi. Então, eu acompanho toda semana como estão os gastos por categoria. Então, compra de carne, compra de peixes, compra de ingredientes gerais. E aí eu vou comparando as casas. Então, hoje a gente tem uma chefe executiva que ela roda as 3 lojas para poder padronizar tudo. E eu cobro muito deles. Como que o centro, que vendeu menos essa semana, gastou a mesma coisa de carnes que o Catuaí? Aonde tá perdendo? Quem tá cortando errado? Então, a gente fica muito em cima. Até por isso que vocês, voltando um pouquinho, sair dessa parte operacional para ficar focada nisso, num gerencial, num cobrar, né, olhar os números para tomada de decisão. É muito difícil porque como o nosso negócio foi muito criado no aprendizado e a operação sempre tudo passou por nós. Nós temos muita dificuldade em abandonar, porque não abandonar, né, mas sair desse operacional que não é o que nós temos que estar olhando. A gente fala, não, hoje então nós vamos parar e fazer essa reunião e organizar e puxar os dados, a hora que a gente vê, volta fazendo operacional, porque foi construído assim, então é difícil você sair dessa posição, né? Onde nós estamos no operacional. Até tem uma coisa muito curiosa que aconteceu nessa questão de comparar os orçamentos, que eu fazia o pagamento do mesmo fornecedor mensal. E aí eu fui fazer no mesmo dia o pagamento do fornecedor e as contas são separadas, tudo separado, né? Do Catuaí, do gasto de sorvetes, do Catuaí e do gasto de sorvetes do centro. E aí eu olhei e falei assim, mas gente, o centro vendeu bem menos sobremesa do que o Catuaí. Não, foi salada. Não, foi o centro. O sorvete que a gente viu o pegador. Lembra? Verdade. Por que o centro tá gastando quase a mesma coisa? E aí fizemos o maior rebuliço, trouxemos o chefe de uma casa da outra casa e fomos descobrir que o pegador de sorvete do centro era quase uma pá carregadeira. E o do Catuaí era o normal, tamanho que tinha que ser. E isso foi algo que a gente só viu a hora que foi pagar o fornecedor. Olha só. Porque até então a operação tava rodando. Quebrou um utensílio, elas repõem. Elas têm um orçamento de quanto que pode gastar sem consultar. Quanto que, a partir de quanto temos que fazer orçamentos, consultar e tal. Então, isso é algo que é reposição rápida. Passou. Nem vimos e aí fomos padronizar o tamanho da bola de sorvete. O que você ia comentar da salada? Fiquei curiosa. Da salada aconteceu isso. Como que o Aurora tava vendendo... Era salada e pão. E aí a gente foi ver que o perfil do cliente era do centro, com a Aurora era totalmente diferente. Na Aurora saía bem mais salada e no centro saía bem mais pão. Entendi. A brusqueta. Gente, tem tudo, né? Tem tudo. Às vezes, se eu for no centro, eu vou consumir de uma forma. Se eu for na Aurora, eu vou consumir de outra forma, né? Dependendo isso acontece. Porque eu tô correndo, preciso almoçar, né? Que nem você falou, mais rápido. Então,
tempo de permanência na casa muda, né? Entendi. Então, assim, no Catuaí é 45 minutos. 45 minutos pra você sentar, comer e sair. Sai na conta. O tempo que o cliente ficou no centro é 1h30. Então, Gente, muita coisa para analisar, né? Tô parando para pensar que vocês têm que olhar até tempo de permanência, que ele come rápido, que ele vai precisar, então, da alimentação. Tem que ser um prato que seja mais rápido. Que um tem mais pão, outro tem salada. É muita coisa. E eu, conversando com vocês um outro dia, vocês comentaram até, é um spoiler aqui, que não vai ter mais os doces. É Sim. isso mesmo, né? Nas casas vocês vão parar de produzir, porque é vocês mesmos que produzem as sobremesas, vai parar de produzir. Por que dessa decisão? Eu sei um pouquinho, mas eu quero... Assim, quando a gente abriu o Catuaí, fazia todo sentido a gente continuar a operação. Afinal, já tínhamos, fazia 4 anos. Todo mundo que conhecia a cozinha conhecia pelos doces. Então, era meio que a porta de entrada da cozinha eram os doces. E aí, a pessoa ia e via, nossa, elas servem comida também. Mas, quando a gente abriu o Aurora, a gente viu que meio que a gente ficava... A pessoa confundia a gente na cabeça dela, porque ela chega e ela dá de cara com o doce. Então, o que ela vê primeiro é o doce, não o cardápio de pratos principais que servimos e que é o que traz maior receita pra gente. Dá muito menos trabalho, porque os doces a gente produz no centro, daí tem a parte da logística, aí leva o doce pra lá, quebra no meio do caminho. Armazenagem. Tem armazenagem, e assim, a operação do doce é muito artesanal. Sim. Demora muito para fazer. Não é um negócio que é simples, sabe? Então, mantendo só sobremesas, que são do cardápio, cada casa consegue produzir a sua. É muito melhor, é muito mais ágil o serviço. Entendi. Então, não é só os doces, é a operação do café, que no Aurora e no Catuaí a gente não vai ter. Porque daí esse horário do intervalo, que eu serviria café, eu consigo dar o intervalo para todos os funcionários, sem fazer escala de intervalo, em que fique furo no atendimento. Então, assim, foram várias coisas que embasaram a nossa decisão. Então, perto do faturamento do restaurante, o café representava muito pouco. Então, se a gente se posicionar melhor como restaurante, nós conseguimos compensar essa perda do café sem muito trabalho, sem toda essa logística, sem perder a qualidade. Enfim, ao longo dos anos, fomos entendendo que o que a gente faz bem é o restaurante. Entendi. Então, somos um restaurante. Ser os dois gera uma confusão. Focar em... Não é que... eu ia falar assim, fazer um bem feito, mas não é isso. É porque realmente não estava... sendo rentável. A gente faz a operação do doce bem feita. Até porque são vários, mas ela não traz retorno pra gente, né? Na parte de faturamento mesmo, é muito baixo. Se pensar na cozinha como um todo, vendendo pratos principais. Tem que manter aberto, tem que... Exatamente. Então, assim, hoje eu fico da meio-dia às 10 aberta o tempo inteiro. E esse espaço da tarde... Tem dia que é movimentado, tem dia que não é. E aí eu tenho que manter a casa inteira aberta. Funcionário, tudo rodando ar-condicionado, só pra atender luz, isso. Tudo. Então, pra gente, não faz sentido mais. E tem o custo da logística, o carro, enfim. E mais uma vez, vocês foram total desprendidas dessa decisão. Eu tô com uma dorzinha assim no coração, mas é o necessário. Nós temos que fazer o que é melhor pro negócio e pra nós também. Porque se não exige, assim, se não tem movimento que suporte essa decisão de ficar aberto, racionalmente não tem por que ficar. Entendi. É porque às vezes algumas decisões são mais emocionais e tem aí, gente a gente que começou não vai a reparar quando abriu... Não, foi antes de abrir o Aurora. O cliente ia e ele almoçava na cozinha. E na hora da sobremesa, ele ia em outro café tomar. Porque ele tá no shopping. Porque ele tá no shopping. Então, ele quer comer rápido, ele quer sair, ele quer bater perna. E aí, na hora que ele lembrar, lugar, ele vai falar, deixa eu parar aqui, tomar um cafezinho, comer um docinho. Entendi. E continuar
a volta no shopping, né? O entendi. passeio no shopping. Muito Então legal a gente essa percepção. ficava muito no pé dos atendentes, assim, vocês ofereceram café? Vocês ofereceram doce? Mas não é o perfil do cliente. Ele quer comer num lugar, a grande parte. E passear. E passear. Olha só. E o segundo momento do dia dele, de café, doce, Ele vai em outro É lugar. em outro lugar. Então, lembrando que as sobremesas ali do cardápio ainda existem, que vocês Existem, produzem vão na permanecer. elas vão Só o continuar. café da tarde, que tinha outras... Tinha salgado também ou não? Aham. Tinha salgado e eu falei sobremesa, mas Olha é só, isso. você nem Salgado, lembra. você nem lembra. E doces, exatamente. Que não vai ter mais, né? Ai, tô Isso. batendo no microfone. Mas não vai ser uma mudança rápida, porque nós estamos no shopping, a gente precisa alterar o layout, porque tem as vitrines que tem estão muito reforma, em evidência. Mas, assim, estamos prontas e estamos nos preparando para isso. Ótimo, ótimo. Vamos entrar na parte financeira de vocês. Queria saber se vocês são organizadas financeiramente, vocês têm algum controle. O pessoal. O pessoal, isso, o pessoal. Olha lá, eu não quero falar sobre isso. não. Não são. Assim, Vocês deixam pra organizar tudo na empresa, dentro de casa. na empresa é super organizado. Olha, eu ouso dizer que não deve ter, assim, uma quirela, nada que passa batido. Porque realmente, assim, somos bem rigorosas. Conferência de cartão, o que é pago no dinheiro, enfim, tudo. Mas no pessoal, Alexandra e eu sei que a Ana também, deixa um pouco a desejar. Na minha casa, eu e o meu marido temos uma organização, mas é analógica. Um caderninho que nós vamos anotando ali as despesas. Mas é uma organização. Mas é uma organização. O meu pessoal, todo mês, eu começo uma planilha nova. E eu falo, esse mês vai virar. Vai vingar essa planilha. Casa igualzinha. Daí vai arrefecendo ali ao longo do mês a minha vontade de controlar No dia tudo. que eu decido fazer a planilha, nossa, ela fica linda, super preenchida. Semana seguinte, eu já esqueci de preencher um monte de coisa. Aí dá Daí eu já preguiça, fico porque é com muita preguiça. coisa. Você passa no cartão e aí você põe o cartão no celular. Eu falei até esses dias pra minha irmã, Ana, eu vou tirar o cartão do meu celular. Porque o tanto de gastinho de R$5, R$10, vai passando no você vai ali cartão. no pi, 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 e vai passando. Então, aí a hora que você vê aquele monte de linha, você fala, eu vou deixar pra amanhã essa organização aqui. Tá, então não tem uma organização, mas vocês param assim, tipo, final do mês, nossa, deixa eu pensar, deixa eu olhar meu cartão de crédito, Sim, o que tanto eu com gastei. certeza. A gente tem Uma consciência. um salário definido. Nós não misturamos empresa com pessoal. Perfeito, Nunca, em hipótese alguma. De jeito nenhumzinho a gente mistura. Então, assim, cada uma sabe, e isso demorou também pra chegar. Quanto que tem pra passar o mês, temos a organização, Entendi. gasto de cartão, enfim, nossas obrigações Sim. financeiras. Mas quando chega a fatura do Mas cartão... quando chega a fatura, é aquela, né? Vamos respirar, que Deus vai prover. E Deus provê. E Deus provê. E falando de remuneração, como que vocês recebem um salário Sim. do restaurante e vocês têm alguma divisão de lucros anual, semestral? A gente tinha mensal até o ano passado, mas uma das resoluções nossas desse ano, Foi ter um principalmente salário. porque abrimos uma nova unidade, né? E exigimos um pouco do caixa que a empresa tinha. Sim. Que agora a gente vai fazer a cada 3 meses. Entendi. Essa divisão de lucros. É uma divisão de lucros mesmo. Isso. O que tiver em caixa ali, o que der o... O que tá lá agora a gente precisa Pra girar. a gente precisa para girar e porque nós investimos. Então, tivemos sim uma perda de caixa porque foi ali para a precisou, operação da Aurora. Mas agora a nossa ideia é recompor esse caixa. Então, o que a gente usou para o que eu acho no meu achômetro, no meu feeling, que é o fluxo o que a gente precisa para o nosso fluxo de caixa. E daí, a partir daí, o que crescer, a gente divide. Entendi. A cada 3 meses. A cada 3 meses. Entendi. E vocês são... E eu fico igual Nem sarna. mais, nem menos, nem 3 mais, nem meses. Vamos dividir. Eu sou bem conservadora, eu morro de medo de acabar o dinheiro, de errar na conta. Assim, Mas eu isso sou... também por conta da pandemia. A gente nós passamos bastante. muito apertado. Hoje, graças a Deus, já pagamos tudo o que nós adquirimos de dívidas e foram muitas. Na pandemia. Na pandemia. Saiu um financiamento aqui pra pandemia. Dinheiro barato que apareceu e
teve muito isso, assim, precisamos reconhecer. Chegou até nós muitas linhas de financiamento barato, de folha de pagamento, Pronamp e tal. A gente pegou tudo. Entendi. Pegamos tudo e depois nós fomos organizando. Agora que não temos mais nenhuma dívida de pandemia, graças a Deus. Não temos mais dívidas. Ai, ótimo. Agora é só pagar as contas fixas normais. Isso, agora é só operação. da operação. Algumas coisas que ficou do Aurora para trás, que parcelamos e colocamos, falamos, o fluxo de caixa da loja vai pagar esse investimento. Então, eu acho que por esse arroxo aí que nós passamos durante a pandemia, eu tenho muito receio. Então, eu sou bem conservadora. Entendi. Aí, quando a minha irmã acha que eu tô, assim, sendo conservadora demais, ela liga pro meu marido, ela fala, João, dá uma apertada aí. O que tá acontecendo aí? Exato. Eu entendi. Não, daí o marido dela, Olê, tá com isso? Por que tá com isso? Tem que dividir. O que você vai fazer com tudo isso? Precisa dividir. Precisa, mas precisa ter um caixa ali Com também, certeza. um capital de giro. Porque além dela não dividir, quando ela vai dividir, é assim, é no final do mês. Entendi. Entendeu? Né? Daí ela fala assim, eu vou dar um extra pra gente. Deu, tá bom, mas quando? Dela, agora essa semana não dá. Deu, e a semana que vem? Dela, também não vai dar. Deu, Alê. Então, É que eu gosto de ver o dinheiro ali, sabe? Entendi. Aí a Ana fala, mas tá rendendo? Eu falo, não, mas ele tá ali. Ele tá ali parado e eu vou precisar em algum momento, Com né? certeza. Uma curiosidade, o que é o prato? Mudando totalmente de assunto, o que é o prato preferido de vocês no restaurante? Nossa, Não, tem que escolher um só. Não, um eu só. sou muito de fase. Hoje é o frango com molho laranja, risoto de queijo. Risoto de queijo parmesão. Que delícia. Mas assim, o prato mais vendido da cozinha, disparado, não dá nem pra comparar com os outros, é o risoto com tiras de mignon. É o que eu mais gosto, com cebola uma crisp crispy. em cima. É o que eu mais gosto. Então, por então eu exemplo, se ele vende 800 no mês em uma loja, o segundo que mais vende é 250. É muito diferente. É muita diferença. Olha que legal, eu não Muita sabia que era diferença. o preferido. O meu, então, você vai ficar brava, mas é o mignon com a salada de gorgonzola. Por que Mas vai ficar brava? É muito fit. É muito fitness, mas não é. É porque assim, eu não sou a pessoa que mais ama comer salada. E ele é tão bom, a Entendi. salada é tão boa que toda vou vez que eu vou comer experimentar lá, eu esse. como essa salada. Ai, que eu legal. aproveito pra matar a minha porção de salada. Entendeu? Entendi. Deixa eu voltar, é que eu queria matar essa curiosidade de saber o prato de vocês. Deixa eu voltar. Vocês são muito consumistas? Ou vocês não chegam a terminar o mês no negativo? O hobby da Alexandra é fazer carrinho de compra. Eu adoro, mas e não comprar. finalizar, e não comprar. Tá ótimo. Você tá ali vendo se vai criar o Esses desejo. dias a gente ia viajar, ela precisava comprar um carrinho de bebê. Daí ela Eu pus no carrinho. ela fiz colocou no assim, tá carrinho. Aí ela me mandou mensagem dela. Eu não consigo. Deu, Eu não não consegue o consigo quê? comprar. Não consegue comprar. Ela não consigo comprar. Deu, não, você precisa do carrinho. Não é uma Compra o carrinho. coisa aleatória ali. Ai, que Mas sou médio. médio consumista. Médio. Entendi. Eu acho que você é bastante. Eu sou um pouco Vocês mais. gastam muito com os filhos, mais com os filhos do que Muito. com vocês, né? E é um consumo muito irracional, assim. Eu não posso gastar nada, mas calma aí. Só depois que eu comprar aqui essa chuteira, as essa coisas pros bola, filhos. essa camiseta e esse brinquedo, mas agora eu não vou gastar mais nada. Vocês acham que vocês são mais liberais, assim, com eles, no quesito que eles pedem pra comprar? Não, você eu acha- não fico assim, o que pede pra comprar eu compro. Mas às vezes eu tô passando, nossa, isso aqui é muito legal. Entendi. Meu marido mais do que eu. Ah, é? Aham. Na minha casa, meu marido é mais do que eu, Mas mas até o meu filho um dia falou assim, mamãe, quando você tiver dinheiro, você pode comprar um iogurte pra mim? De iogurte. de iogurte. Eu, lógico que eu posso. que bonitinho. Mas assim, lá em casa, a gente anota no caderno, mas a gente anota pra fins de anotar. De assim, anotar. né? Aí que tá o erro, não pode E anotar aí, só para anotar. no mês passado, eu peguei e planilhei tudo e fiz lá as categorias, falei, essas daqui são as não essenciais dele, mas o que é não essencial? Eu falei, por exemplo, a lavanderia aqui dele, mas por que é não essencial? Eu falei, porque a funcionária poderia lavar. Aí ele falou assim, então você quer mandar a funcionária lavar e não mandar na lavanderia? Eu falei, não, eu quero a lavanderia dele. Então é essencial. Aí eu falei, não, isso é pra gente saber quando precisar cortar, onde Alguma que a gente coisa. vai cortar. Mas se eu faço isso pro meu pessoal, não faço. Não faz, Não faço, entendi. mas eu vou fazer. Eu tô firme. É a resolução desse É a minha ano. resolução desse Isso ano. mesmo, vou ajudar vocês. Por favor. E vamos para a última pergunta. O papo tá gostoso, mas queria perguntar para vocês uma pergunta surpresa. O que vocês fariam de trabalho se a gente tivesse que fechar hoje a cozinha de Lourenço?
Putz. Nossa, eu penso nisso todo dia. Você sabia? pensa nisso? Eu penso, mas eu ainda não sei. Eu não sei te responder. Com certeza não mexeria com gastronomia. Não mais? Não. Eu Você faria chegou a outra fazer coisa. curso de gastronomia? Eu fiz. Fez? Eu fiz. Não uma faculdade? Não, eu fiz a Menu aqui em Londrina. Tá. Aham. Eu fiz curso fora. Mas se eu fosse fazer outra coisa, eu ainda não sei te responder o quê. Entendi. E você? Então, eu também Não? não sei muito. Eu sou formada em propaganda e marketing. Inclusive, quando me perguntam a minha profissão, eu falo que eu sou publicitária. Porque, afinal, eu estudei 4 anos, né? Entendi. Mas... E você gosta ainda disso? Eu gosto de empreender. Entendi. Eu acho que hoje, como a mão de obra está muito difícil, nós oferecemos um serviço em que a gente tem que transformar a mercadoria. Então, assim, não é eu recebo essa blusinha e eu vendo essa blusinha. Envolvem muitas coisas, né? Então, é o serviço que eu te presto. E, assim, a tua experiência no meu restaurante, ela não é só a comida. Se você for num dia bom, você vai gostar mais do que se você for num dia ruim. Exatamente. Se você for com uma boa companhia, a tua experiência vai ser diferente do que se você for sozinha. Então, assim, são muitas variantes que influenciam no restaurante. Então, isso torna o nosso trabalho muito mais difícil. Porque eu vendo a experiência, eu não vendo só a comida. Então, é muito mais trabalhoso. Mas hoje o que eu sei fazer é restaurante. Isso. Sim. E talvez... E administrar, enfim. Eu sou da opinião, e a Ana acho que divide comigo, que você administra um restaurante, você administra uma loja, você administra... Sim, o principal ali de Eu sou do que comércio, faz eu curto o comércio. Então, talvez faria alguma coisa relacionada a isso. Mas depois de umas férias. Umas férias bem longas. Um ano sabático. Entendi. Mas é isso, meninas. Obrigada pela presença de vocês. Parabéns pelo restaurante que eu adoro. E desejo muito sucesso aí pra vocês. Obrigada. Pra nós. Pra nós. Obrigada.